Hoje viemos a Amarante. Amarante é um lugar excelente para ver e pensar. Para ver esta paisagem que é realmente muito bela. Amarante fica num recesso das grandes serranias do Marão, aqui debruçada sobre o rio Tâmega. O que estão a ver atrás de mim é a histórica ponte sobre o Tâmega e tudo isso é realmente muito belo. Bom, mas além desses motivos, há outros. Há uma série de grandes figuras literárias. Eu queria recordar 3 homens. Primeiro, o orador António Cândido, a quem os contemporâneos chamaram a Águia do Marão. O segundo, o poeta Teixeira de Pascoais, de quem o lúcido Eduardo Lourenço escreveu há pouco tempo, que foi o autor da mais audaciosa aventura portuguesa à procura da recriação de um mundo novo. E o terceiro é o pintor Amadeu Sousa Cardoso, que é dos vanguardistas portugueses o que mais se empenhou na descoberta de novos caminhos para a pintura. É claro, eu falei em 3 homens muito propositadamente, porque omiti um grande nome de mulher. É também aqui da Amarante a escritora Agostina Bessa Luís. Mas eu dessa não falo porque, como sabem, estes programas são histórias que o tempo apagou. E a Agostina, graças a Deus, não foi apagada pelo tempo, pelo contrário, continua bem viva e criadora. Vamos falar de tudo isso. Vamos começar pela ponte. O combate da ponte foi isto. Uma divisão francesa, comandada pelo famigerado Loison, o Maneta. É por isso que o povo ainda hoje diz, vais para o Maneta. Realmente quem caía nas mãos desse general francês tinha a vida muito arriscada. Uma divisão francesa estava do lado de lá, junto do mosteiro, e precisava de passar a ponte para entrar em Trás-os-Montes. O exército português, do lado de cá, construiu uma forte barricada e durante 14 dias impediu a passagem dos franceses. Durante esses 14 dias, o exército de Loison usou de todos os meios. Eles tinham uma artilharia muito mais forte que a nossa, mas apesar de tudo, os nossos não arredaram passo. Bom, as coisas acabaram assim. Os franceses mandaram vir um oficial de engenharia, mandou fazer 4 barris de pólvora, enrolou muito bem enrolados os barris numas mantas para não fazerem barulho e pela calada da noite mandou 4 soldados gatinhar pela ponte, arrastando os barris na frente, pouco a pouco. A verdade é que os nossos não deram por isso. Os franceses conseguiram encostar os barris à trincheira portuguesa, é claro, e depois pegaram-lhes o fogo, a barricada saltou em pedaços e os franceses passaram. Essa ação é uma das mais célebres da Guerra Peninsular e ainda hoje há aqui muitas placas a lembrá-la e há mais do que isso. Em vários lugares da ponte se vê ainda as cicatrizes do combate.
António Cândido nasceu em 1852. 52 quer dizer pela altura da regeneração. Depois estudou em Braga, estudos no seminário, e a seguir em Coimbra. E toda a vida ele acusa essas duas influências. A influência religiosa e espiritualista de Braga e depois o livre pensamento positivo de Coimbra. E ele esforçava-se por conciliar esses dois movimentos opostos. Ele próprio dizia de si que era um idealista positivo. Bom, idealismo positivo não é uma coisa simples, mas ele tentava conciliar esses termos. Faz parte do movimento da Vida Nova. Como sabem, no último quarto do século passado, muitos dos melhores espíritos portugueses acreditavam que havia uma via diferente. É Oliveira Martins que lhe põe o nome. A Vida Nova. A Vida Nova que vai reencontrar para Portugal um caminho de grandeza. António Cândido é dos homens que acreditam sinceramente na Vida Nova. Foi chamado ao governo em 1889, simplesmente ele, que era absolutamente contra as violências, contra as perseguições, acreditava que a luta e o combate não resolvem nada, coube-lhe logo. Mal tomou posse da sua pasta, e era o ministro do Reino, quer dizer, ministro do Interior, rebenta a revolta do Porto, 31 de janeiro, e é ele quem tem que, aliás, com firmeza, impor a política do Estado. Magoado, triste, saiu então da política, foi ainda nomeado Procurador-Geral, Procurador do Reino, corresponde hoje a Procurador-Geral da República, e era o lugar que ocupava quando foi proclamada a República em 1910. Aí demitiram-no, como não era republicano, foi demitido e passou os últimos anos de vida a estudar e morreu na pobreza. Em tudo isto, António Cândido impressionou os contemporâneos por duas razões. Primeiro, pela altura da palavra falada. Dizia-se que era o maior orador que jamais tinha falado em Portugal. Depois, pela nobreza dos sentimentos cívicos. Era um homem que desejava uma vida política de nobreza, que não acreditava nestas misérias, neste vale-tudo que já então marcava o nosso calvário político. O poeta Teixeira de Pascoais nasceu em Amarante e viveu toda a vida nesta casa. Eu estou justamente junto dos móveis que ele próprio desenhou e mandou construir com madeira da sua quinta. Estou junto das canetas com as quais ele escrevia a sua obra. Nessa altura não havia estas esferográficas, nem estas canetas esquisitas, não. Era com uma haste, a haste tinha um aparo, e o aparo ia-se mergulhando no tinteiro e escrevia-se, não se escrevia pior que agora, podem ter a certeza. Ele era um artista da escrita, reparem na quantidade de canetas que ele alinhava aqui, e aqui fez uma obra que ainda hoje é muito importante. Mas, em todo caso, o que se liga mais ao nome de Teixeira de Pascoais é o movimento do saudosismo. Pascoais acreditava que a ligação entre o passado perdido de Portugal
e o futuro que está à nossa espera era uma amarra chamada saudade. Ele dedicou uma grande parte da sua vida a essa batalha, a batalha da saudade, a afirmação de que a saudade não é apenas uma palavra ou um sentimento, é o credo essencial da alma portuguesa. Ele sustentava que os portugueses são uma raça, que essa raça tem uma alma e não há alma sem credo. E o credo da alma portuguesa era a saudade. Defendeu isto em artigos brilhantes, ele escrevia muito bem, numa revista, a Águia. Bom, isto valeu-lhe o ataque dos elementos mais racionalistas e mais dogmáticos, mais pragmáticos do tempo. Foi o António Sérgio que vem com artigos acusando o movimento saudosista de ser apenas, enfim, uma forma de psittacismo nacional. Para quem não souber, psittacismo vem do grego psítacos, e psítacos quer dizer papagaio. Portanto, psittacismo é uma linguagem de papagaio. Para Sérgio, saudade não queria dizer coisa nenhuma. Isto originou uma polémica, artigo contra artigo, durante anos. Essa série de artigos dos saudosistas contra os sergistas, que eram realmente os intelectuais, das discussões mais interessantes do movimento mental do princípio do século. Toda esta causa é um museu. Esta imagem, por exemplo, emociona-me imenso. Era a imagem predileta do poeta. É uma imagem antiga que ele conservava no seu oratório e que parece-me a própria imagem da saudade. A saudade é uma dor sem rosto. É um sentimento que escapa à nossa definição. Mas eu vou-lhes ler alguns versos de Teixeira de Pascoais. Se não fosse a névoa da manhã e a velhinha janela onde me vou debruçar para ouvir a voz das coisas, eu não era o que sou. Se não fosse esta fonte que chorava e como nós cantava e que secou, e este sol que eu comungo de joelhos, eu não era o que sou. Se não fosse este luar que chama os espectros à vida e se infiltrou como um fluido mágico em meu ser, eu não era o que sou. E se a estrela da tarde não brilhasse, e se não fosse o vento que embalou meu coração e as nuvens nos seus braços, eu não era o que sou. Sem esta terra funda e fundo rio, que ergue as asas e sobe em claro voo, sem estes ermos montes e arvoredos, eu não era o que sou. A janela onde ele se vinha debruçar para ouvir a voz das coisas era esta. E este poema é profundamente verdadeiro. Se não fosse esta paisagem do Vale do Tâmega, se não fossem estas encostas do Marão, se não fosse esta sociedade e este mundo em que ele viveu, ele não era o que foi. O terceiro amarantino que eu queria recordar é o grande pintor Amadeu de Sousa Cardoso. Nasceu aqui e a vida inteira ele teve saudades do lugar em que nasceu. Andava lá por Paris e pintava de cor estas colinas, estas paisagens, até
a própria casa paterna. É este desenho que estão a ver e é impressionante, porque vê-se que é realmente uma paisagem recordada com os olhos enevoados pela saudade. Nasceu aqui, fez aqui os primeiros estudos, havia aqui um liceu em Amarante, depois foi estudar para Lisboa, preparativos de arquitetura, mas descontente com aquele ensino, quis ir para Paris. Foi para Paris, onde também não prosseguiu muito tempo os estudos de arquitetura, porque ele o que realmente queria era ser pintor. E foi um grande pintor. Ele está em Paris entre 1906 e 1914. Como sabem, em 14 começa a Primeira Grande Guerra Mundial. Não era lugar, Paris não era lugar para um pintor se encontrar. Aliás, ele andava em viagem quando eclodiu a guerra e veio aqui para Amarante, para a casa paterna, entre aqui e a casa que eles tinham. A família tinha uma casa em Espinho. Passou aqui contrariado, revoltado, esses anos que vão desde o início da guerra, em 14, até ao fim, em 18. Em 18, ele preparava-se para voltar à França, quando foi vitimado pela pneumónica. Pneumónica, chamam-lhe também a gripe espanhola, foi uma epidemia terrivelmente mortífera que varreu uma grande parte da Europa e Portugal nos anos de 18 e 19. Ele conta-se entre as vítimas. Uma parte da sua pintura está reunida aqui, no Museu em Amarante, uma parte muito importante. A outra parte encontra-se em Lisboa, na Fundação Gulbenkian, também uma parte muito importante. Bom, infelizmente, quem quiser conhecer Amadeu tem que vir a Amarante e ver estes quadros, e tem que ir a Lisboa e ver aqueles quadros. É realmente uma obra partida em dois. Amadeu é considerado um dos futuristas portugueses. Futurismo, é claro, liga-se com futuro. Eles acreditavam que estavam a descobrir os caminhos para a pintura do futuro. Não sei se descobriram, se não. É certo que eles representam a primeira ruptura total com os modelos românticos, mas reparem neste quadro. Isto é pintado em 1916, 2 anos antes da morte. Isto representa o mundo sentimental do pintor. Os fios telegráficos que levam as notícias para longe, o jornal O Dia, que traz as notícias até à aldeia. Mas o coração do quadro é uma lavradeira minhota entre 2 janelas da aldeia. É extremamente significativo como síntese dos valores que permaneciam na alma de um pintor que, todavia, tinha feito o melhor da sua formação em Paris. Mas vir a Amarante e não visitar a igreja de São Gonçalo, eu acho que ainda é pior do que ir a Roma e não ver o Papa. E isto por 2 razões. É porque esta igreja e todo este conjunto monumental, estes claustros, este edifício, são uma das joias da arquitetura religiosa do norte do país. É uma coisa feita em várias épocas, foi começada pelo Dom João III. Naquela varanda dos reis vêem 4 estátuas, são 4 monarcas. É o Dom João III, depois é o Dom Sebastião que continuou, depois é o Cardeal Rei que continuou, depois é o Filipe I que continuou,
E podia haver mais porque as obras não ficaram por aí. O que hoje resta desse esforço de construção é admirável. Este claustro, por exemplo, é uma beleza. Mas há outra razão para vir aqui falar do São Gonçalo. É a própria figura de São Gonçalo. Aqui o temos, com o seu hábito de frade dominicano, a passar sobre a ponte do Tâmega. Isto são as águas caudalosas do Tâmega. Devo-lhes dizer que esta imagem é uma das mais veneradas no norte de Portugal. É especialmente um santo taumaturgo, quer dizer, um santo que faz milagres. E a especialidade milagreira desta imagem é casar as velhas. As velhas, compreende-se porquê. As novas não precisam de ajuda, elas podem fazer por isso. Agora, as velhas, sem a ajuda do santo, não vão lá. É muito curioso que não há qualquer comprovação histórica de que tenha existido alguma vez na ordem dominicana este Frei Gonçalo. Pelo contrário, todos os registros da ordem desse tempo existem e pode asseverar-se que o tal São Gonçalo não existiu entre os dominicanos. Bom, daí muita gente dizer, cá está uma coisa que o povo inventou, nunca existiu e apesar disso faz milagres. Isto é o que está escrito, enfim, pelas pessoas responsáveis que precisam dos documentos para acreditar. Penso que não é assim. Na realidade, no século XIII, pode não ter havido assim um São Gonçalo bonito aqui em Amarante, mas houve um Dom Gonçalo que o povo amava, que construiu a ponte, que certamente casaria velhas, visto que era ele quem dava o dote das mulheres. Era o senhor da Beetria de Amarante, Dom Gonçalo Mendes de Sousa. Tudo quando se conta da biografia lendária do santo corresponde a factos verdadeiros passados na biografia autêntica de Dom Gonçalo Mendes de Sousa. Eu sei que esta interpretação pode escandalizar um pouco certas pessoas piedosas, mas eu acho que isto só faz o santo ainda mais bonito. Reparem, é um santo verdadeiro. Ele existiu, ele esteve aqui, ele fez a ponte. Só que quem o canonizou não foi a Igreja Romana, foi o coração do próprio povo de Amarante. Em vez de Dom Gonçalo, pouco a pouco passaram a dizer São Gonçalo e no século XVI era objeto de um culto de toda esta região. Mas eu não queria concluir o programa sem que visitassem esta dependência que é a sacristia da igreja. Sabemos rigorosamente a data, o artista fez questão de a esculpir nas portas, 1597, é portanto ainda do século XVI, os finais do século XVI, e é claro, com a passagem dos séculos, as coisas foram-se degradando. Gostava que vissem estes tetos. Vejam a que estado isto chegou. Gostava que olhassem para estas telas. Ameaçam desfazer-se. Tudo isto ainda é perfeitamente recuperável. Está lá tudo. Felizmente ninguém levou nada. Está lá tudo. E pode salvar-se se lhe acudirem. Naturalmente, se lhe acudirem enquanto é tempo.